Ide a todo mundo, a todos pregai o Evangelho, Salmo 116, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E na liturgia de hoje celebramos o ofício da festa de São Tomé, apóstolo. E é exatamente pela fé, exemplo e determinação de homens como Tomé que foi possível recebermos a mensagem de Cristo. Se não fosse pela determinação, a crença e a coragem dos apóstolos e discípulos, corríamos o sério risco de não termos recebido a mensagem e a perspectiva do reino. E graças à fé desses homens, assim como Tomé, é possível refletirmos e ter a experiência com Jesus. E na primeira leitura de hoje da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, do versículo 19 ao 22, temos um exemplo da igreja em desenvolvimento. Quando digo aqui desenvolvimento, é o inicial. É uma carta escrita para a igreja em Éfeso e provavelmente para outras igrejas da Ásia Menor. E o capítulo 2 de Efésios fala sobre a reconciliação, a unidade que Cristo trouxe entre judeus e gentios, formando um único corpo. No versículo 19 está assim: Assim já não sois estrangeiros nem imigrantes, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então vejamos, Paulo afirma que os gentios, não judeus, não são mais estrangeiros ou forasteiros. Eles agora são concidadãos com os santos, ou seja, os judeus crentes, e membros da família de Deus. Essa inclusão é um resultado direto da obra redentora de Cristo, que removeu a barreira entre judeus e gentios. E Cristo é a força unificadora que mantém a construção bem ajustada. A igreja, comparada a um edifício, está crescendo para se tornar um templo santo no Senhor. E este crescimento é espiritual e contínuo, mostrando a santificação progressiva dos crentes. E nós, nos dias de hoje, em pleno século XXI, temos que buscar essa santificação progressiva no aspecto que vamos crescendo, nós vamos aprofundando a nossa experiência com Jesus e dando testemunho, seja lá onde estivermos, termos a responsabilidade com a nossa fé, tomando reconhecimento da presença de Deus e viver com a consciência de que somos a morada de Deus e, portanto, devemos buscar essa santidade e a obediência em todas as áreas de nossas vidas. Não simplesmente aceitar a fé como um compromisso social, mas ter uma postura de coragem, de questionamento e de adoração. E essas características estão presentes na pessoa de São Tomé. No Evangelho de hoje, em João 20, do versículo 24 ao 29, está assim: Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estavam com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão do seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estenda a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Vejamos, muitas vezes as pessoas relacionam a pessoa de Tomé com a incredulidade e até mesmo associando a uma frase de que Tomé é um homem sem fé ou de pouca fé. Até mesmo utilizando
Ah, eu sou igual Tomé, eu preciso crer para ver. Bom, essa frase não tem relação com Tomé, mas sim com uma teoria filosófica chamada de ceticismo, é uma doutrina filosófica, por assim dizer. O ceticismo é aquele que se mantém à distância, mas vemos que Tomé ele não se mantém à distância do mestre. Ele sempre questiona, ele sempre quer se colocar muito próximo. E vejamos algumas das manifestações de comportamento de Tomé. A primeira, Tomé é um homem de coragem. Basta analisarmos João 11, do versículo 1 ao 16. Qual é o contexto? Jesus fica sabendo que Lázaro, seu amigo, havia morrido, era preciso voltar para a Judéia. Alguns dos discípulos dizem, mestre, se nós voltarmos para lá, eles queriam matar o Senhor, então eles vão fazer isso novamente. Mas o único que se manifesta no versículo 16, nós vamos morrer com você, Jesus? É Tomé. Ele se coloca à frente dos demais discípulos para ir com Jesus e juntos correrem o risco de serem apedrejados. E observamos aqui, é nessas ocasiões, que se manifestam os grandes homens que lutam por um objetivo comum. E ele tem a noção da responsabilidade que carregava nas costas por seguir Jesus. E que era para isso e deveria ir com ele até a morte, se fosse o caso. Então, a dimensão da coragem. Depois temos em João 14, versículo 1 ao 6, um Tomé questionador. Não se perturbe o coração de vocês, creem em Deus, creiam também em mim, na casa de meu pai haverá muitos aposentos, vou preparar lugar para vocês. E Tomé, escutando tudo isso, disse, Senhor, não sabemos para onde vais. Então, como então podemos saber o caminho? Vejamos, Tomé é questionador, pois não tinha medo de fazer perguntas para o mestre, de buscar a verdade, mesmo que essa verdade fosse dolorida para a caminhada deles. Então vejamos, ele sempre quer estar próximo. E também podemos analisar que, na leitura de hoje, a primeiro momento, Tomé não estava com os discípulos. E podemos nos perguntar: eles estavam de portas fechadas porque estavam com medo. Se tinham medo, por que Tomé estava na rua? Será que ele não tinha medo assim como os outros? Uma outra coisa que pode pairar sobre nós e talvez pairou sobre ele é que ele tem ido buscar informações sobre a ressurreição, uma vez que as mulheres já tinham anunciado. Pode ser que ele tenha ido atrás dessas informações. Então vejamos: Tomé, o homem de coragem, aquele que questiona, aquele que quer adorar de forma muito próxima a Jesus, ao ponto de querer colocar as suas mãos nas chagas de Jesus. Novamente, coragem, questionamento e adoração. É isso que precisamos para a nossa vida, é isso que precisamos para o nosso crescimento espiritual. Não tem nada de incredulidade, muito pelo contrário. A partir do momento que deixamos de ter coragem, questionamento e adoração a Deus, perdemos, então, pouco a pouco, o sentido da nossa fé. São Tomé, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.